E o que nós vamos falar hoje, gente? Quando um tema que eu acho extremamente importante, que eu vejo muitas mulheres trazendo para mim, tanto nos atendimentos individuais, quanto nos atendimentos em grupo, né, no curso Sementes do Florescer, nos grupos que eu coordeno, que é um tema seguinte: o que fazer quando a insegurança se torna paranoia? Então, quem me conhece, me acompanha aqui, sabe que eu gosto de definir o que eu quero dizer com o tema que eu estou trazendo, que foi escolhido por vocês, né? Então, o que eu chamo de a insegurança se tornar paranoia? É aquele lugar onde a pessoa perde a referência do que é imaginário e que está relacionado a traumas que ela teve na própria vida, né? Na vida adulta, na vida infantil, e que geram marcas que deixam essa insegurança sempre ativa, como um fantasma, uma necessidade muito grande de se proteger, um medo muito grande, né, da entrega, da vida, sempre aquele lugar que tem um pé atrás com o outro ou com as situações, né? Então é esse lugar, quando a pessoa perde a referência, os fantasmas e os traumas do passado, ou que a pessoa já vivenciou na própria família ali, que de alguma forma também é um trauma para ela, começam a ser confundidos e aquela pessoa ativa um grande sistema de defesa, estando sempre com as armas em punho, com uma necessidade de ir embora às vezes dos relacionamentos, das relações, do contato com o outro, por um medo mesmo de estar ali, de vivenciar essa sensação de que eu não estou segura aqui, tenho que me proteger. Então se torna uma grande paranoia. E aqui eu não estou falando, tá, de uma patologia, por exemplo, a esquizofrenia paranoide. Eu não estou falando disso. Isso é bom deixar claro. Eu estou falando de pessoas que estão na vida, no dia a dia, e que têm uma dificuldade de entregar para os acontecimentos da vida, de estar sempre naquela defensiva, sempre com medo de algo ruim acontecer, sempre desconfiando das pessoas, das situações, de si mesma, porque tudo começa em nós. Quem me acompanha aqui sempre sabe que uma das frases que eu mais uso aqui é: tudo começa em nós. Então, quando tem essa insegurança e essa desconfiança que se torna paranoia, é porque não tem capacidade, uma confiança interna, né, uma segurança em sua própria capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, de viver a vida. Tem um recurso escasso em relação às ferramentas internas, pouco conhecimento sobre a sua capacidade de lidar com as dificuldades do caminho ou de desfrutar dos bons momentos, os momentos de alegria. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E por que que isso acontece? Por que que essa pessoa fica sempre em estado de alerta, vamos dizer assim, né? Sempre com medo dos riscos. Porque viver, gente, viver é isso, né? A gente não tem controle. A vida surpreende a gente a todo momento, com coisas boas, com coisas ruins, mas a vida está sempre aí, ela não é controlável. E as pessoas inseguras, elas tentam pautar a sua autoconfiança, né, como nem é pautar, é como um recurso de compensação da insegurança interna, ou seja, da dificuldade de confiar em si mesma, nas suas ferramentas internas. Elas usam como compensação o controle, querem controlar as pessoas, a vida, as respostas, os sentimentos. E quando a pessoa está nesse nível de controle, ela fica querendo controlar tudo à sua volta, todas as relações ficam muito tensas, a própria pessoa fica tensa. Conviver com aquela pessoa é uma tensão, né? Porque se ela não está em controle absoluto de tudo e que isso é impossível, ela tá tensa, tá em estado de alerta, tá desconfiando das pessoas, né? Que bom, Marli, que bom, seja bem-vinda, sejam bem-vindas todas as pessoas que estão entrando. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Isso me ajuda a divulgar essa live, que eu acho um tema muito importante escolhido por vocês, né? Foi muito boa escolha.
porque é muito difícil essa separação para algumas pessoas da realidade com o imaginário. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Sobre essa desconfiança que gera essa paranoia. Então, por que isso acontece, né? Porque essa pessoa está aí, pautando no controle. Agora, o que gera essa necessidade de controlar? Geralmente, algo que a pessoa vivenciou na vida dela. Uma situação muito comum são as traições. E aqui eu não estou falando só de um relacionamento amoroso onde há uma traição, mas eu estou falando de traições que aconteceram lá na infância e que a vida só traz situações que despertam aquela ferida antiga lá de trás. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu falo muito da criança interior, que são as nossas memórias, então tem as memórias de espontaneidade, nosso contato com a nossa essência, né? A liberdade de ser quem se é, que uma criança carrega antes de ser contaminada pela sociedade, pelo desejo dos pais, pela criação, né? Mas lá a gente carrega dentro essa sementinha, que eu chamo de criança divina, que é esse contato com a nossa essência, mas também carregamos as nossas memórias de dor, as nossas feridas geradas, né? Pelas situações da vida, pelos pais, pela sociedade, pela escola, né? São feridas abertas na infância que a vida adulta traz situações que ativam aquele gatilho lá de trás. Então, aqui nós estamos falando de uma traição mais anterior, uma traição mais antiga. Por exemplo, os pais traem os filhos quando prometem algo para os seus filhos que não cumprem. Então fala assim, se você fizer o dever de casa direitinho, no final de semana nós vamos na casa da vovó. E se você ficar obediente, bonzinho, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e geralmente é algo que os pais querem que a criança faça, que se comporte direito, você vai ganhar isso e isso e isso. Promete algo para a criança e não cumpre. Vai na casa da vovó e não leva, no final de semana eu vou te levar para jogar bola, ou quando eu chegar em casa eu vou brincar com você. São promessas feitas pelos pais, para que os pais possam, para que a criança possa atender ali um desejo do pai, uma orientação, uma ordem do pai, como um jogo, né, que os pais fazem para ter ganhos com alguma atitude que os pais consideram positiva, e depois as promessas não são cumpridas. Acontece muito quando os pais são separados e o pai geralmente, né, pode acontecer com a mãe também, ou quando a mãe vai embora, ou o pai vai embora, afasta do filho e promete ir no aniversário, não vai, e promete levar nas férias, tirar férias com aquela criança e não tira. Então são maneiras da criança se sentir traída. E quando acontece essa ferida da traição lá atrás, gera-se uma defesa muito grande, porque as pessoas mais confiáveis para uma criança são os próprios pais. E se elas não podem confiar nos próprios pais, elas crescem levando para a vida essa sensação de que não podem confiar nas pessoas, porque não podem confiar nas pessoas mais confiáveis da vida dela. Então isso gera um trauma muito grande. Esse não é o único trauma lá na infância que gera essa paranoia, mas esse é um dos traumas muito, muito grandes. A traição daquilo que se fala para uma criança. Às vezes a gente fala, por exemplo, vem tomar café com a titia no hotel, por exemplo. Outro dia aconteceu isso comigo e a gente fala isso na hora com uma boa intenção de fazer, mas depois algo acontece na vida, as situações que você não cumpre com aquele prometido para a criança. E se acontecer isso, acontece geralmente mesmo com boa intenção, é muito importante chegar perto da criança e explicar e conversar e ouvir a criança, poder explicar para ela. Então vou dar um exemplo pessoal. Outro dia eu falei com o meu sobrinho, vem tomar café, amanhã você quer tomar café da manhã com a titia no hotel? E ele falou, quero. E aí chegou no outro dia, estava recebendo os convidados, né? Estava com todos os meus convidados do casamento que tinha acontecido no dia anterior. Eu não conseguia sair daquela situação para buscar meu sobrinho.
A minha mãe estava extremamente cansada também. As crianças estavam lá na casa dela, a gente estava no hotel, eu e meu marido, a gente estava no hotel. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para trazer eles para vir tomar café da manhã com a gente? E aí a minha mãe levou, né? Ela conseguiu uma brechinha e levou os meus sobrinhos para tomar café. Mas são promessas que a princípio são convites e promessas que você acha que a criança não lembra, mas a criança lembra. E quando eles chegaram, eles tomaram café e ficaram muito felizes ali. E aí você vê os olhinhos brilhando, porque é muito importante falar para uma criança e cumprir com o que você fala. Mas nem sempre é possível. E quando não for possível, é muito importante conversar com aquela criança, para que ela não fique com aquela sensação de que você não é uma pessoa confiável. Pode acontecer com a tia, como aconteceu comigo, mas se for com o pai, com a mãe, é muito pior. E acontece dos pais terem a boa intenção e não conseguirem, acontecer um imprevisto, a vida é assim. Mas é muito importante chegar para a criança e conversar depois. Mas quando os pais têm essa atitude repetidas vezes, gera um trauma muito grande na criança. E a criança começa então a crescer e a levar para essa vida adulta essa sensação de que a outra pessoa não é confiável, que alguém vai fazer mal para ela em algum momento, que ela não pode se entregar, que ela não pode confiar, né? Então, por isso é muito importante estar em contato com essa clareza, com a consciência. E o caminho do autoconhecimento é o caminho mais assertivo para isso, porque ele te mostra o que foi que aconteceu lá atrás, que gerou um trauma para você, que gerou uma defesa. Nós, enquanto crianças, e todos nós temos a nossa criança ferida, vivenciamos dificuldades que geram traumas, que geram mecanismos de defesa, e a criança vai aprendendo a poder agradar pai e mãe para se sentir amada, né? E isso vai gerando padrões repetidos, e quando acontece uma traição num relacionamento, por exemplo, aí ativa aquela defesa lá de trás, que eu não podia confiar no meu pai e a minha mãe, não é consciente, é no inconsciente. E aí agora eu confiei no meu namorado, confiei no meu marido, confiei às vezes num colega de trabalho que puxou o tapete, que pegou o seu trabalho e falou que era dele. São traições que acontecem na vida. E aí você depois se torna uma pessoa paranoica, desconfiando de todo mundo, achando que todos os relacionamentos vão ser iguais àquele, que vão te trair também. Então tem uma ferida interna, né? Que geralmente tem uma ligação com a nossa infância. Eu leio os comentários já, tá bom, gente? Então, são traumas e medos de algo que você já vivenciou e que tornam, às vezes, difícil, que eu falei lá no início da live, separar o que é real do que é imaginário, né? Então, por exemplo, é real você já ter sido traída? É real. É legítimo você ter desenvolvido um mecanismo de defesa por essa traição? É legítimo. Mas lá na infância você tinha uma maneira de lidar com isso. Agora, na vida adulta, existe uma outra maneira de lidar com isso que precisa ser trabalhada, que precisa ser desenvolvida. Porque na nossa defesa a gente vai para o nosso mecanismo desenvolvido lá na infância. A nossa maneira de lidar com a traição lá na infância, que é não confiar em mais ninguém, que é ficar paranoica achando que todo mundo vai trair, todo mundo, ninguém é confiável, o mundo é uma ameaça, o outro é uma ameaça. Então precisa começar a aprender a separar o real do imaginário. É real, já fui traída, beleza. Mas em toda traição, com exceção da infância, porque as crianças, elas não têm uma capacidade de escolha pronta, desenvolvida, a criança é pura, genuína, você fala que vai fazer, a criança acredita. Se você fala que vai levar a criança na praia no final de semana, ela acredita. Se você fala que você ama muito, ela acredita. Se você fala que você não ama porque você está com raiva, ela acredita. A criança é pura, ela é genuína. Nós adultos, não, a gente adulto, a gente já vai vivenciando coisas, né? A gente vai criando mecanismos de defesa, a gente vai tendo uma capacidade de raciocínio maior, o intelecto é desenvolvido, a maior parte do intelecto fora, né, do útero, na vida, no passar do desenvolvimento da criança e da vida adulta também, a gente vai adquirindo uma maior capacidade de fazer escolhas, de raciocinar.
Então, por isso é importante separar o real do imaginário. É real que você já foi traída, seja na sua vida agora adulta ou na sua vida da infância. Mas o que é imaginário? O que é imaginário é todas as pessoas vão te trair. Não existe ninguém confiável. Você tem que se defender o tempo inteiro. Você não pode se entregar. Você não pode confiar. Isso é imaginário. É pegar uma experiência que você teve, ou até algumas experiências que você teve, e transformar aquilo numa verdade absoluta de que ninguém é confiável. Isso não é verdade. Existem pessoas confiáveis, mesmo que você já tenha sido traída repetidas vezes, mesmo que você tenha sido traída pelos seus pais. De repente, a traição não foi do seu pai e a sua mãe prometerem coisas e não cumprirem, mas foi, por exemplo, de não guardar um segredo. Você lá na sua infância contou para sua mãe um segredo, que você estava namorando um menino da escola, pequenininha, né? Tipo, bem pequena, aqueles namoros, que eu namoro fulano, fulano não sabe que eu namoro com ele, ou vice-versa. E aí você contou para sua mãe contou para seu pai. Dividiu esse segredo, que não era para contar para ninguém. E ela dividiu porque ela compartilha tudo com o marido, porque é o pai do filho ou da filha, o pai... tipo, na cabeça dela o pai merece saber. Então tem vários tipos de traição que trazem essas questões. E real você sim já foi traída, mas a paranoia não posso confiar em um único ser na face da terra. Todas as pessoas querem meu mal, todas as pessoas são traíras, todas as pessoas não merecem minha confiança. Aí entra na paranoia. Né? Entra na paranoia de você não conseguir separar o que é real do que é imaginário. E sim, precisa de um trabalho. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ai, Dani, mas isso é muito difícil. Sim, porque as nossas defesas fazem a gente desconfiar de todos, por exemplo. Né? Vamos trazer para um exemplo que acontece muito: no relacionamento amoroso. Se você é traído no relacionamento amoroso, um namoro ou um casamento, aquilo gera uma dor em você. Se você perdoa e continua junto, ou se você não perdoa, gera uma dor de qualquer forma, né? Gera essa sensação de rejeição, sensação de abandono, de ter sido abandonada mesmo, ou traída mesmo, você confiou naquela pessoa, você deu seu coração para aquela pessoa, você foi fiel àquela pessoa e aquela pessoa traiu você. Então isso gera uma ferida muito grande. E se você já tiver sido traída pelos seus pais, como eu trouxe aqui, isso gera uma ferida enorme. Porque somam-se os traumas, somam-se as feridas. Se você não foi traída, se seus pais foram pessoas de confiança, você provavelmente tem mais confiança para lidar com a traição que aconteceu com você na vida adulta. Mas se essa é uma ferida que você já passou alguma situação onde a sua mãe mentia, o seu pai mentia, né? Você vai achar que as pessoas mentem, que isso não é natural, mas você não pode confiar nas pessoas. Então o seu trauma, a sua dificuldade vai ser maior. E as pessoas falam: é muito difícil, Dani. Sim, é muito difícil. Porque algum nível de mentira a gente aprende ser dos nossos pais. Às vezes o pai tá, sei lá, no banheiro, né? E aí a pessoa atende o telefone, a mulher atende o telefone e fala assim: fulano tá ocupado, fulano tá no banho. E aí ele tá lá no banheiro fazendo cocô, por exemplo. Porque tem coisas que a gente não quer falar pro outro. A criança, mentira. Então são muitas nuances que precisam ser vistas. Então sim, é difícil, mas não é impossível. Mais difícil do que lidar com isso é você ficar sempre na defensiva, porque se você não confia que as pessoas são confiáveis, se você não acredita que elas são confiáveis, ou que exista alguém no mundo confiável, você não se entrega, você não vive em plenitude. Eu leio os comentários já. Você não vive em plenitude, você não vive um bom relacionamento, você não desfruta do amor, nem do amor para um companheiro, nem do amor de uma amizade, né? Nem do amor de irmão, porque às vezes você também pensa que seu irmão vai te trair, seu irmão vai te puxar o tapete, e pode ser que tenha sido seu irmão que tenha te traído lá atrás, né? Mas é muito mais difícil viver na paranoia, porque a paranoia tira a paz. A paranoia traz um estado de alerta constante, de tensão constante, de ansiedade constante.
né? De crises de ansiedade mesmo, da pessoa chegar a passar mal, ter tonteira, sudorese, né? Taquicardia, o coração fica disparado. Então é muito mais difícil lidar com a paranoia constantemente do que olhar para aquilo que te causou uma ferida, do que encarar aquilo para resolver. Então não é fácil mesmo, eu concordo com quem pensa assim, mas mais difícil é viver uma vida pela metade, uma vida com tantas barreiras. Tem o Rumi, ele dizia assim: você não precisa buscar tanto amor, mas você precisa desconstruir as barreiras que você construiu contra o amor. E esses traumas de traição, de rejeição, de abandono, de humilhação, eles constroem barreiras contra o amor. E tudo que o ser humano mais deseja é se sentir amado e também amar. É ter em equilíbrio essa troca do dar e receber, né? E vai falar assim: eu não quero ninguém na minha vida. Ok, não querer relacionar é uma coisa, mas a gente quer o amor de um animal, a gente quer o amor dos nossos pais, a gente quer o amor dos nossos filhos, né? A gente quer vivenciar o amor. O amor é alimento da nossa alma. E não existe um só ser humano na face da terra que não deseja se sentir amado. Pode até dizer: não preciso me sentir amado, porque foram tantos traumas que aconteceram, tantas defesas geradas, que a pessoa não quer mais desejar isso. Então é mais uma defesa de falar que eu não quero ou eu não preciso, do que não querer de verdade, genuinamente não querer. Porque lá no fundo nós todos queremos nos sentir amados, de alguma forma. E também queremos amar, né? Também, uma sede de amor. E essa sede de amor traz muitos equívocos para a nossa vida, muitas defesas, muitas barreiras contra o próprio amor. Então, por isso é muito importante olhar para esses traumas, para as dificuldades, para a paranoia, para a insegurança. Por isso é muito importante, porque uma pessoa que não confia em si mesma, ela não tem capacidade de confiar em ninguém. E quando eu falo confiar em si mesma, é ter ferramenta interna suficiente para lidar com a vida como ela é, tanto com as belezas e as surpresas que a vida traz, para poder desfrutar disso, quanto pelos traumas, pelas dificuldades do caminho, né? Como uma traição, por exemplo, você deu o seu coração, você está ali junto com aquela pessoa, e aquela pessoa te traiu. E eu já fiz uma live inteira sobre traição uma vez, vocês podem procurar aqui, se vocês já passaram por isso, porque tem um lado, a gente sempre olha para uma traição como uma pessoa é a vítima e a outra é o algoz, e não é assim. Nós precisamos olhar com o olhar da maturidade, onde as duas pessoas contribuem para que a traição tenha acontecido. Todo mundo tem uma coparticipação, o casal tem uma coparticipação, né? Às vezes a mulher não se preocupa em manter e nutrir a relação, está muito voltada para o trabalho, muito voltada para os filhos, o marido está sendo deixado de lado, ou o marido deixa a mulher de lado, né? Não nutre a relação, e aí tem uma carência, o outro vai buscar suprir essa carência fora do casamento, que não é legal, verdadeiramente não é legal. O legal é conversar com maturidade, dizendo: eu estou sentindo falta disso, assim, assim, assado, está acontecendo no casamento. Mas existe o nosso lado humano, que erra, que é imperfeito, né? Mas o fato é que numa traição os dois contribuem. Um é responsável por trair, isso é 100% responsabilidade daquela pessoa. Ela escolheu trair em vez de conversar, em vez de se separar, de repente se apaixonou por outra pessoa. Pode acontecer? Pode. Mas se ela foi lá e se apaixonou, antes de se envolver com o outro, sai da relação que está, separa, né? Pede um divórcio, termina uma relação e depois se sinta livre para seguir. Porque quem trai também sente uma culpa. E aí, às vezes, nem consegue desfrutar verdadeiramente do outro relacionamento, porque sente culpa pelo que fez. Então, várias nuances tem aí na traição, e eu não vou falar sobre isso. Em algum outro momento a gente pode voltar a falar sobre traição mais especificamente, mas aqui vamos falar mais da paranoia mesmo, tá? Porque senão a gente abre uma outra porta e aí a live não tem fim, né? Então, como acabar com a paranoia? O que fazer para
para colocar em dieta essa paranoia. Aprender a separar o que é real do que é imaginário, como eu expliquei aqui na live. Isso é um fator muito importante. Outra coisa extremamente importante, que eu acho inclusive que é a mais importante de todas, é trabalhar a autoconfiança, a sua capacidade de lidar com os desafios, com os imprevistos, com as traições do caminho, com a imperfeição do outro, com a sua própria imperfeição, com a humanidade de cada um de nós, né? A sua capacidade interna de lidar com isso, lidar com as frustrações, com os obstáculos do caminho, isso é muito importante. Sem confiança interna não é possível confiar no outro. Se você não confia que você tem recurso para lidar com as coisas que te acontecem, você não se entrega para as relações. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu já fui traída mais de uma vez por pessoas diferentes, né? Então eu tinha o fantasma da traição aqui rondando a minha mente. Então, toda relação que eu entrava, eu ficava com um pé dentro da relação e um pé fora da relação. Porque eu ficava assim, uma pessoa que está com o pé em duas canoas, né? Uma hora você cai na água, porque as canoas não conseguem seguir por o resto da vida caminhando lado a lado. Em algum momento tem que desviar de um obstáculo, e as canoas se separam e você cai na água, quando você está com o pé numa canoa e o pé na outra canoa. Então, quando eu entrava nos relacionamentos, eu tinha medo de ser traída, então eu não me entregava, eu não abria a minha vida para a pessoa. Eu ficava na relação superficial. E essa era a maneira que eu contribuía para ser traída de novo, porque às vezes o outro se entregava com muita vontade e eu não me entregava. Eu não me abria para os sentimentos. Essa era a minha maneira de não contribuir. Ou às vezes eu já cheguei até a menosprezar os homens, né? De falar, homem não é confiável, eu não vou me entregar. Eu não vou fazer, dar o meu melhor aqui nessa relação. Então, essa era a minha maneira de contribuir. Eles eram responsáveis pela traição, com certeza. Mas hoje eu estou num relacionamento maduro, saudável, casada, né? E você só fala assim, você não tem medo de ser traída de novo? Tenho. Eu tenho medo de ser traída de novo. E é bom que eu tenha, porque isso me deixa em alerta. Os medos servem para nos deixar em alerta. Então, eu tenho muito medo de ser traída. Já conversei sobre isso com meu marido, falo com ele, né? Sou clara, a gente tem uma clareza, um diálogo muito aberto na nossa relação, mas eu também tenho que cuidar para que eu não contribua para que isso aconteça, né? Então, como é que eu faço? Eu separo hoje, eu trabalho, minha consciência, né? Há muito tempo trabalhando isso, a consciência. Hoje eu estou muito entregue para o meu casamento, hoje eu mudei de estado, né? Por causa desse casamento. E por quê? Porque hoje eu tenho uma confiança interna de que se um dia ele me trair, eu não quero mais continuar, ele sabe disso, é uma condição para a gente estar junto, é que não haja traição, porque se houver, vai haver uma separação. A gente pode mudar de ideia? Pode. Posso resolver perdoar? Posso, mas hoje para mim é muito claro que eu não dou conta de lidar com isso, então eu vou optar por uma separação. E eu tenho recursos, se eu precisar me separar desse casamento, eu tenho recurso para lidar com isso. Eu já passei pelas traições, então eu sei, eu tenho recurso, eu tenho confiança em mim, eu posso começar de novo, eu posso voltar para a minha cidade de origem, a cidade que eu morava antes do que eu moro agora. Eu tenho recurso para poder colocar em prática. Então, por isso é muito importante a gente poder saber separar o imaginário do real, porque se eu for para o imaginário, eu vou acreditar que isso vai acontecer, que eu não vou saber lidar, e aí virar paranoia. Sabe como a gente alimenta a paranoia? Nossa, mas eu mudei de estado, eu mudei de cidade, e se isso acontecer, mas não sei o que, nananana, a cabeça vai longe. Então é aqui e agora, isso aconteceu comigo, aconteceu. O que eu fiz para contribuir? Isso, isso e isso. Como eu posso cuidar para que isso não aconteça? Da minha parte, eu só posso responsabilizar pela minha parte. Da parte dele, responsabiliza ele, né? Então, como eu posso me responsabilizar para isso não acontecer na minha vida atual, no meu relacionamento atual, dessa forma, beleza? Então, eu cuido. Mesmo assim, ainda vou ter um equívoco, a gente vai magoar uma outra, porque conviver, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que magoa, mas tendo consciência, a gente pode trabalhar. Por isso aqui eu planto sementinha da confiança e da consciência para vocês, para que vocês tenham escolha, tenham capacidade de confiar em vocês mesmas. E cuidar, gente, eu vou cuidar muito dos meus traumas da infância. E olha que eu tenho os pais maravilhosos, tá? Quando eu falo isso, eu falo, mas eu tive uma infância muito feliz. A minha infância foi muito feliz.
muito feliz, muito mais que feliz, que eu fui muito paparicada, mas assim mesmo eu tenho trauma, porque todos nós temos, porque os nossos pais são humanos, imperfeitos, limitados, têm suas próprias crianças feridas, têm os seus próprios traumas causados pelos pais, pelos avós, e pela escola, e por toda uma jornada de vida, né? Então a gente precisa de duas coisas extremamente importantes para não deixar que a insegurança se torne paranoia. A primeira e a mais importante, trabalhar a autoconfiança. A segunda, aprender a separar o que é real do que é imaginário. E como que faz tudo isso? Trabalhando sobre si mesmo. O caminho do autoconhecimento. Não tem caminho melhor do que esse. Porque é lá que você vai descobrir as feridas que você teve, que geraram mecanismos de defesa, que geraram padrões repetidos de atitude, que fazem você caminhar sempre por uma estrada. Sabe? Tem um poema do livro tibetano, o livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sungyal Rinpoche, que é um livro budista, que ele fala, ele tem uma autobiografia, tem autobiografia em 5 capítulos, chama esse poema, vocês podem procurar na internet, eu posso botar também depois nos stories, que é o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras, porque eu não lembro exatamente as palavras do poema, mas a ideia eu lembro, né? Chama Autobiografia em 5 capítulos. Primeiro capítulo, ando por uma rua, na rua tem um buraco, eu caio, não é culpa minha, demoro muito tempo para sair dali. Capítulo 2, ando pela mesma rua, nessa rua tem um buraco, eu finjo não vê-lo, eu caio no buraco novamente e ainda assim leva um tempão para eu sair daí. Capítulo 3, ando pela mesma rua, vejo que ali tem um buraco, mesmo assim eu caio, é um hábito. Mas agora é minha responsabilidade, saio imediatamente. Capítulo 4, ando pela mesma rua, vejo que ali tem um buraco, dou a volta. E capítulo 5, ando por outra rua. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um hábito de não se responsabilizar pelas coisas que nos acontecem. Ando por uma rua, ali tem um buraco, eu não vejo, eu caio, não é culpa minha, o buraco estava ali, demora um tempão para sair, depois eu vejo que tem um buraco ali, mas assim mesmo eu caio, né? Eu finjo não vê-lo e caio, e aí também não é culpa minha. E eu não gosto muito da palavra culpa, eles traduzem como culpa, mas eu gosto mais da palavra responsabilidade, tá? Então aqui eu vou trocar por responsabilidade. Se vocês encontrarem na internet, vocês vão encontrar como culpa, mas eu prefiro falar responsabilidade. E o capítulo 3 é minha responsabilidade. Então, se eu tô ali num lugar alimentando uma paranoia, porque eu tô dando asas para a imaginação que eu tenho, que nenhuma pessoa é confiável, que eu tenho que me proteger o tempo inteiro, que eu tenho que estar em estado de alerta, que eu não posso descansar, eu estou alimentando isso, é minha responsabilidade. Se eu estou num relacionamento onde, por exemplo, eu fui traída, é minha responsabilidade ver se eu estava me relacionando com alguém, com aquela pessoa que ela é real, se eu gosto daquela pessoa com os defeitos e as qualidades que ela tem, ou se eu estava me relacionando com uma projeção daquela pessoa, ou seja, eu estava transformando, vamos dizer, num ditado, só para ficar claro, um sapo em um príncipe. Eu estava fantasiando aquela pessoa, eu estava lidando com as minhas próprias projeções em cima dela. Ela é um ogro, mas eu estava fazendo dela um príncipe. Eu não estava me importando com os defeitos. Ela me deu todos os sinais de que ela era uma pessoa grosseira, que ela não era uma pessoa confiável, ela mentia muito. Eu fingia não ver aquele buraco. E aí eu continuei me relacionando com ela até ela me trair. Então, qual que é a minha responsabilidade? Lá atrás ela já me deu vários sinais de que ela não era confiável, eu mesmo segui com ela. Então, tem as responsabilidades que a gente precisa assumir para conseguir sair desse lugar da paranoia. E como que a gente faz isso, né? Trabalhar no caminho do autoconhecimento, eu já falei, mas através de um atendimento individual, como muitas mulheres fazem comigo, né? Trabalhando o autoconhecimento através de um processo terapêutico,
né, do método TIP, que significa método de tesouro interno de potencialidades. É você descobrir as ferramentas que você tem dentro para você usar, tanto para desfrutar da vida quanto para se defender das dificuldades. Se defender no sentido, não é bem se defender, mas saber lidar, né? Encontrar uma forma saudável de lidar com aquela dificuldade, obstáculo, imprevisto, né? Trauma, a palavra que você queira dar. Então pode ser feito através de um atendimento individual ou em grupo, né? Como tem o curso Sementes do Florescer, por exemplo. Todas essas coisas ajudam você a conseguir separar o que é imaginário do que é real. E isso é essencial, tá? O trabalho da autoconfiança vou trocar a palavra porque eu não estou lembrando como que fala essa palavra. Deixa eu trocar. Embolei. Ao mesmo tempo que você trabalha a sua autoconfiança, você trabalha também a sua capacidade de separar o imaginário do real. O real, quando você enxerga o real, por exemplo, esse cara era um ogro e eu fiz ele um príncipe. O real é que ele é um ogro. Eu quero continuar com um ogro? Eu quero continuar com uma pessoa grosseira, uma pessoa que eu não posso confiar ou não? Isso serve para um relacionamento de trabalho, para um chefe, para uma amizade, não só para um relacionamento afetivo, né? Mas o que é real? O que eu estou fantasiando e o que é verdadeiro? Pautar na verdade, no real, é aquilo que te coloca o pé no chão para você fazer boas escolhas e ao mesmo tempo que você trabalha a sua autoconfiança, capacidade de confiar nas escolhas que você faz, né? E aí, pra gente finalizar, eu vou ler aqui, mas quero deixar um exercício antes para vocês. Pega uma situação onde você entende que está havendo uma dificuldade de separar o real do imaginário. Por exemplo, uma traição. Por exemplo, um medo de aceitar um trabalho. Eu tenho uma proposta de trabalho para subir de cargo ou para trabalho que eu sempre sonhei, mas eu quero ir, mas não quero, eu estou com medo. Né? Eu tenho uma paranoia de que eu não vou dar conta. Eu tenho uma paranoia de que eu não vou saber o que fazer. Eu tenho uma paranoia de... Nossa, vai dar errado alguma coisa. Que o meu chefe não vai gostar de mim, que ele vai mandar embora. Qual que é a paranoia que você alimenta? E começa a colocar no papel aquilo que você alimenta, quais são os pensamentos que emendam um no outro e te geram medo, e te geram essa paranoia, essa insegurança. E qual que é aquele lugar que você é real? É real. Eu fui traída, eu já fui mandada embora, e eu já fui mandada embora porque eu não soube fazer isso, né? Eu errei nisso, ou eu fui mandada embora porque a empresa estava com dificuldade financeira, não teve nada a ver com as minhas escolhas, as minhas atitudes, a minha maneira de trabalhar. Começa a separar o que é real e o que é imaginário. E ali você vai ter uma ideia de como você alimenta a sua paranoia. Você vai ter uma ideia clara de como um pensamento emenda no outro e você se perde. E aí você volta para o real. Bom, se o real foi que a empresa me mandou embora porque ela estava com dificuldades financeiras, não tem nada a ver com o meu trabalho, com a execução do meu trabalho, muito pelo contrário, eu recebi muitos elogios e recebi até uma indicação de trabalhar nessa outra empresa do meu chefe me indicou para outra empresa. Não tem que ter medo, alimentar o medo, né, de trabalhar numa empresa nova. Eu posso abraçar o medo e ir com medo mesmo, porque eu tenho um bom trabalho para prestar, eu tenho capacidade de executar. Aí você vai começar a separar o imaginário do que é real. E se você tiver dificuldade, pode me mandar um direct que eu te ajudo, tá bom? Porque às vezes não é tão claro, mas às vezes é muito claro e você mesma sabe onde é que você embola um pensamento de paranoia no outro, né? Então, vamos ver aqui o que vocês comentaram. A rejeição na infância pode ser um dos motivos de crescer com dificuldade de acreditar quando alguém fala sobre sentimento. A rejeição na infância pode ser um dos motivos de crescer com dificuldade de acreditar quando alguém fala sobre sentimento. Olha,
A rejeição na infância pode desencadear muitas coisas, mas nesse caso aqui me cabe uma intuição de falar para você pensar em algo da sua vida adulta antes de pensar nesse lugar da rejeição. Porque a rejeição, por si só, na infância, é um sentimento de rejeitar e de não querer. Mas às vezes não é isso que acontece na realidade. Às vezes os pais querem, mas não sabem demonstrar amor, porque não receberam amor dos avós. Então tem muita coisa implícita aí que precisa ser vista. E a rejeição geralmente é mais um sentimento de traição, como eu falei, que a pessoa fala, te quero, mas depois te larga pra trás. Te levar na casa da vovó, depois você fez bagunça, não te levo. É mais esse lugar. Agora, a rejeição, ela vem de um lugar de não ser vista, de não se sentir amado. Então, não muito de não acreditar nos sentimentos, mas me cabe te falar aqui algo assim. Você é sincera quando você expressa os seus sentimentos com o outro? Por exemplo, você exagera quando você fala que gosta muito do outro? Você coloca um peso muito grande? Porque se você exagerar, tem mais a ver com a com a sensação de que você não está sendo sincera com o outro e provavelmente o outro também não está sendo com você. Por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, eu sou apaixonada por você, gosto muito de você, foi uma ênfase muito grande. E na verdade você nem sabe se é apaixonada, ou se você nem sabe se você gosta tanto assim, mas você fala que gosta para ter aquela pessoa perto de você, ou para se sentir importante na vida do outro, ou para o outro gostar de você. Aí quando você não é honesta com aquilo que você sente em relação ao outro, você desconfia que o outro não está sendo honesto quando ele fala sobre o sentimento dele. Então, o primeiro lugar que eu vou pedir para você avaliar é isso, né? Se você supervaloriza o seu sentimento quando você fala dele para alguém, você exagera e no fundo não é tanto assim, pode ser um dos motivos que geram desconfiança para você, tá? Me toca mais te falar isso do que a rejeição em si, porque o ato de se sentir rejeitada, quem rejeita não fica falando sobre tantos sentimentos bons que geram desconfiança, sabe? Quem rejeita, não enxerga, não vê, deixa de lado. E aí pode ter lá no fundinho uma sensação de que a pessoa que foi rejeitada não tem valor. E aí se a pessoa se sentiu rejeitada, não se sente valorizada, não se sente importante, aí acha que o outro está mentindo porque não reconhece o próprio valor, aí sim. Aí pode ter uma nuance assim que pega, sabe? Mas no ato de desconfiar que o outro está dizendo sobre o sentimento, avalia você primeiro. Se você dá a medida certa de que você sente pelo outro quando você expressa o seu sentimento ou se você exagera, tá? Uma coisa para você pensar. Eu tive poucos relacionamentos, mas fui traída em todos. Estou só há 8 anos e não consigo me ver em outro relacionamento. Então, quando a gente é traído em um relacionamento, tem sempre uma parte que a gente contribui. Então, às vezes, por exemplo, eu atendo uma pessoa que ela separou do marido, ficaram 3 anos separados, voltou, começaram a namorar e depois o relacionamento não deu certo de novo. Essa pessoa, esse namorado, ex-marido, né? Ele falava muito, mas fazia pouco. Falava, enchia de palavras maravilhosas, mas na prática ele agia muito pouco, não condizia o que ele falava com aquilo que ele fazia. E ela ficou muito tempo alimentando essa relação, tentando fazer dar certo, até chegar a um ponto que realmente a relação acabou. E hoje ele quer estar com ela de novo e ela tem muito medo, tem muita dúvida. Muita dúvida, porque tem esse trauma, né? Ele fala e não faz. Aí depois perde e quer de volta. Então, o que acontece nesse lugar? É o que eu estou trabalhando com ela, né? Um lugar de olhar para ele quem ele é. Ele é essa pessoa que fala mais do que faz? Ela quer estar com alguém que fala mais do que faz? Ou não? Ou para ela é importante estar com alguém que fala e faz?
E por um tempo ele também falava e não fazia e ela continuou com ele, porque estava se relacionando com a projeção dele, com a ideia de querer ter um relacionamento, de querer ter uma família. E ela lutou muito para ter isso com ele. Foi verdadeiro, foi genuíno da parte dela, mas da parte dele tinha muita imaturidade. E mesmo vendo a imaturidade, ela ficou ali alimentando aquela relação por um tempo. Ela não foi traída, tá? A relação acabou. Chegou num ponto que não ficou mais sustentável. Mas, e aí agora ele quer de volta e ela não sabe se quer, e aí ela tá olhando para ela. Ela quer estar com alguém assim? Porque senão ela volta para ele se relacionando com a ideia, acreditando na fantasia e no desejo que ela tem de ter uma família, de ter alguém, e não com a pessoa que ele é, que ele fala mais do que faz, isso é fato. Então, ela, para voltar para ele, decidir se quer estar com ele ou não, ela precisa saber quem ele é de fato, olhar para ele quem ele é, sabe? Esse é um copo de água transparente, ele não é um copo de água dourado, ele não é um copo de suco. Então você precisa ter clareza de quem é e se relacionar com a pessoa que é, e não com a pessoa que você gostaria que ela fosse. Porque isso contribui para as traições, né? Você se relacionar com a projeção, você não enxergar quem é aquele cara. E aí você acredita em uma ilusão, que a gente está falando aqui, imaginário real, né? Acredita em uma ilusão, acredita que ele é um príncipe, ele não é. Então é importante olhar para ele. Tem uma parte que cabe a você dessa traição. Não a parte de trair, a escolha de trair é 100% responsabilidade do traidor, mas algo que você contribuiu, que gerou um afastamento dos corações e coube uma terceira pessoa nesse relacionamento, ou em todos os relacionamentos. Então é muito importante você olhar para isso. E quando você olha, como eu falei aqui, como é que eu traía? Eu não dava tanto valor para quem estava do meu lado, eu achava que a pessoa estava ali para satisfazer os meus desejos, ela era muito imatura, então isso contribuía, né? Eu achava que, nossa, eram tantas coisas, eu confundia desejo com amor. Então, né, quando eu não era desejada, eu me sentia amada, e não era desejo, não era amor, era desejo. Então, eram muitas coisas. Eu não dava valor pro masculino. Por muito tempo, nas minhas relações, eu não valorizei o masculino. Então, isso contribuía para que a pessoa fosse, buscar uma outra pessoa. E a partir do momento que eu me dei conta disso, eu comecei a me responsabilizar. Lembra do buraco que eu falei? É a minha responsabilidade. Eu vi o buraco, eu caí nele, é a minha responsabilidade. Então, é minha responsabilidade mudar o que eu achava que não dava certo nas relações anteriores, para que eu tenha um relacionamento saudável hoje. Então, a gente precisa olhar para isso com mais detalhe, para poder descobrir isso e você tomar consciência e você muda. Quando a gente toma consciência, a gente muda, né? Você é sempre tão claro em suas explicações e no final a gente reforça que todas as respostas e soluções estão dentro de nós. É mesmo. Tudo está dentro de nós. A gente precisa saber o caminho para encontrar as respostas. E é isso que eu venho fazendo aqui com vocês, né? Ajudar vocês a encontrarem ferramentas para vocês olharem dentro de vocês mesmos. Né? No curso Semente Florescer eu faço isso de maneira mais intensa, nos meus atendimentos individuais também faço isso de uma maneira mais intensa, porque aí, por exemplo, eu posso olhar para esse lugar onde você contribui para as traições, que talvez você não consiga ver com muita clareza, né? Nos atendimentos individuais a gente pode olhar isso com uma clareza grande, com um olhar mais profundo, e aí tudo muda, né? Tudo muda quando a gente enxerga isso. Quando a gente amadurece, quando a gente faz melhores escolhas, quando a gente sabe ver quem aquela pessoa é. Essa pessoa é assim, ela não é do jeito que eu gostaria que ela fosse, ela é assim. E assim eu quero. Eu gosto delas, as qualidades dela para mim sobressaem aos defeitos, vamos dizer assim. E os defeitos são defeitos que eu consigo, as qualidades negativas ou defeitos que a gente fala, eu consigo conviver, então eu vou ficar com ela. Não, os defeitos ou as qualidades negativas eu não consigo conviver porque não batem com o meu caráter. Então não tem que estar com ela, não tem que ficar ali tentando fazer o relacionamento dar certo. Tem que ir embora e abrir espaço para uma outra pessoa que tenha mais sintonia com você, né? Então por isso é muito importante a gente olhar para onde a gente contribui. Aquilo que nos acontece também é nossa responsabilidade. Tem responsabilidade do outro na traição, que é a escolha, o ato de trair. Você não foi você a traidora. Se for você é responsável pela traição, o ato. Mas pelo que, tem uma frase que diz assim, o que aconteceu antes de tudo acontecer, né? Onde foi
que as coisas começaram a dar errado da parte dele, da sua, antes da traição acontecer. Então é muito importante ter essa clareza, para que você possa encontrar na sua vida a possibilidade de estar com alguém, porque de fato nós todos buscamos amor, com maturidade e com vontade, com verdade, né? Eu vou fazer um Reels esses dias falando sobre o meu casamento, mostrar umas fotos para vocês, compartilhar com vocês um momento muito especial para mim. E vou também fazer um conteúdo do casamento, contando para vocês um pouquinho sobre como eu era e como eu estou hoje, para que vocês possam ver que é possível mudar, que quando a gente encontra um lugar de amadurecimento, especialmente de autoconfiança, tudo fica diferente, tudo fica diferente. A autoconfiança é pré-requisito para uma vida de realização. Não tem uma vida realizada se você não confiar em você mesma. Você não consegue confiar no outro se você não confiar em você mesma. Você não consegue confiar num profissional que você contratou se você não confiar que você teve uma boa capacidade de fazer a escolha daquele profissional, né? De que você fez uma escolha bem feita, você tomou uma decisão assertiva. Eu vou falar tudo isso no Reels que eu vou fazer para vocês esses dias. Vai ao ar essa semana ainda, tá bom? E, gente, eu tô retomando aos poucos ainda, né? Aprendendo a lidar com essa vida de casada, estava muito tempo sozinha também, agora estou casada, e aprendendo a lidar com a profissão, com o casamento, estou aqui conectada com vocês, não tenho dúvida disso, mas voltando aos pouquinhos e vou voltar com a intensidade que eu tinha aos poucos, para que eu não contribua, por exemplo, para que eu pratique aquilo que eu falo para vocês aqui, né? Estou falando sobre cuidar da minha vida pessoal e cuidar do meu casamento. Então, a gente passa por um momento de transição. E esse momento de transição eu estou passando há algum tempo, vocês estão me acompanhando. Esse ano eu estou um pouquinho mais devagar com os conteúdos aqui. Agora passou o casamento, aconteceu o casamento. A minha intenção é colocar bem energia aqui com vocês também, mas ponderando numa intensidade que eu possa cuidar daqui, do meu trabalho, de vocês, dos alimentos que eu quero trazer para cá, para a página, e também do meu casamento, colocando em prática aquilo que eu falo para vocês. A minha vida hoje é muito coerente, aquilo que eu venho falar aqui é que eu busco de verdade praticar na minha vida. E uma coisa que eu aprendi, que fez muito sentido para a minha vida, que eu sempre falo aqui também, é trocar a preposição ou por e. Então, não é isso ou aquilo, não é aqui nas páginas, no meu trabalho, minha profissão, ou o casamento, mas sim o casamento e o meu trabalho. E isso demora um pouquinho para a engrenagem se ajustar e fluir redondinho. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência com vocês. Eu estou sempre aqui conectada, mas num ritmo um pouquinho menor, já colocando uma intensidade maior no trabalho, já voltando a estar aqui com vocês nas lives presencialmente, nos conteúdos, e já tudo vai fluir de uma maneira um pouquinho mais acelerada, tá bom? Então, muito obrigada por vocês que estão aqui comigo agora. Passei um tempo sem fazer live, acho que 2 ou 3 semanas, não lembro, acho que foram 2 semanas inteiras sem live, mas estou retomando as lives. A princípio, continuo com uma vez por semana, a gente já chegou a fazer 2 por semana, vou voltar a fazer 2, mas deixa eu só ajustar um pouquinho as coisas por aqui, que nós vamos voltar a ter um ritmo bem intenso, assim, de conexão novamente, tá bom? Obrigada, Marli, seu casamento foi lindo, vocês estavam lindos, parabéns, obrigada. Eu vou compartilhar alguns conteúdos com vocês disso tudo para trazer uma história, né? Não só para compartilhar foto, não, mas para trazer um sentido para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, espero vocês aqui de novo na terça da semana que vem. Um beijo grande, boa semana para vocês.